Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 489, os milagres no sentido teológico, a Gênesis capítulo 13, caracteres dos milagres. Então nós nos encontramos ainda na questão de número 2, né? Então, dando sequência, eu não fiz por merecer. Então veja bem, eu não fiz em existências passadas por merecer encontrar aqui reencarnado. Mas a misericórdia divina me concedeu essa oportunidade, mais essa oportunidade, como se fosse a última oportunidade, e para mim me reformar. Se eu me reformo, é natural que eu entro no mérito. Se eu não me reformo, eu continuo no demérito. E no demérito, eu sou expulso para mundos primitivos. Se eu me reformo, eu entro no mérito. E por eu encontrar no mérito, na próxima existência, por mérito próprio meu, eu vou retornar aqui à Terra e vou dar sequência aos trabalhos que a gente já executa. A mesma coisa é a cura. Veja bem, Jesus nunca curou ninguém. Preste muita atenção nesse item, com todo respeito, porque isso aí, devido à falta de conhecimento das pessoas, isso tem gerado uma polêmica enorme na cabeça das pessoas, porque as pessoas acham que Jesus curou alguém. E Jesus nunca curou alguém. Não precisa ficar preocupado, não, porque Jesus não vai me excomungar. Ele vai me agradecer por eu estar tentando esclarecer isso para as pessoas. Jesus nunca curou ninguém. Moralmente. Jesus nunca curou a alma de ninguém. Jesus nunca tocou na alma de ninguém. Jesus, através das suas energias, do teu magnetismo, ele podia sim dar àqueles míopes, surdo, né, mudo, aleijados. Ele tinha autorização do Pai de dar àqueles sem merecimento nenhum. Jesus sabia disso, que aqueles quase todos lá merecimento nenhum tinham, como eu, que não tinha merecimento de reencarnar. Mas Deus, misericórdia, vai lá, reencarna mais uma vez lá. Procura acertar dessa vez, porque se você não acertar, você vai ser mandado para as regiões umbralinas. Um lugar terrível, muito primitivo. Tá vendo só? Vamos associar uma coisa a outra. Então Jesus sabia, por exemplo, Jesus sabia que ele não podia, Jesus sabia que ele não podia mexer na questão moral do indivíduo, ele não podia mexer no livre-arbítrio do indivíduo, ele não podia mexer nos arquétipos do indivíduo, ele não podia mexer na alma do indivíduo. Mas Jesus tinha permissão do Pai de devolver aparentemente, prestemos bastante atenção nisso. Jesus tinha permissão do Pai de devolver aparentemente aos deficientes a saúde física. Os aleijados deixavam de ser aleijados. Aleijado voltava à normalidade. Cego voltava a enxergar. Surdo ouvir. Mudo voltava a falar.
Os leprosos deixavam, a lepra desaparecia. Isso é físico. Isso é físico. Agora veja bem. Isso aí tinha um preço. Sabe por que tinha um preço? Porque a matéria física é o reflexo do perispírito e do espírito, porque o perispírito é o modelador da forma. Então, não é porque Jesus eliminou aquelas enfermidades aparentemente no corpo físico do indivíduo, que ele mexeu lá no perispírito do indivíduo, porque ele não mexeu. O perispírito continua surdo, cego, mudo e aleijado. Da mesma forma, o espírito. Você entendeu? Porque Jesus não podia, Jesus não pode mexer no perispírito e no espírito do indivíduo. Porque se ele mexe no perispírito e no espírito do indivíduo, ele, com esse ato, ele interfere nas leis do Pai, na natureza de Deus. Então, vamos, sequência. Jesus, ele tinha permissão de Deus para tocar na matéria física dos indivíduos, restituindo-lhes a saúde física, mas não a saúde espiritual. Para quê? Jesus também é misericordioso. Ao tocar numa pessoa, significa que a misericórdia de Jesus, ali dando àquele indivíduo a oportunidade dele se ver livre aparentemente daquelas enfermidades todas físicas, para que ele pudesse trabalhar, procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, porque através do trabalho, isso é misericórdia. A pessoa não tem merecimento nenhuma, mas ele está recebendo a misericórdia de Jesus ali, que tem autorização do Pai de fazer isso com o corpo físico do indivíduo. Então, Jesus deu a milhares, através da misericórdia dele, a oportunidade de que a pessoa, recobrassem a saúde física, mas não a saúde espiritual. A saúde espiritual passou, daquele momento em diante, a depender da transformação moral, da mudança de hábito, de comportamento e de atitude do indivíduo. Porque você entende que é misericórdia de Jesus que passou a depender, daquele momento em diante, da transformação moral, caráter, hábito, atitude do indivíduo. No entanto, 90% daqueles, em 100%, 90% daqueles que Jesus curou fisicamente voltaram a se enfermar. Por quê? Porque quando eles se viram livres das deficiências físicas, eles foram à desforra, às orgias, à promiscuidade, à prostituição. Eles se viram livres das enfermidades que os impediam de agir na promiscuidade. E eles, quando eles investiram na promiscuidade, como a enfermidade ainda se encontrava no perispírito e no espírito, devido ao mau comportamento,
eles voltaram a se enfermar. Aí você pode me perguntar assim, mas Jesus não sabia disso? Jesus sabia. Jesus sabia. Mas a misericórdia dá a oportunidade do indivíduo de se redimir, porque Deus é misericórdia, Jesus é misericórdia. Deus não, vamos usar aquele termo assim, ó. Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele, né, consiga se redimir e viva. É lógico que a gente está pegando isso aí do catolicismo, mas a gente respeita também o catolicismo nesse sentido aí, porque não está errado isso aí não, né? Então, Jesus sabia que ele ia fraquejar novamente, mas é misericórdia, é o amor incondicional de Jesus, o nosso irmão maior, mais evoluído, né? Para com todos nós. Então, 90% em 100% daqueles que Jesus curou, eles voltaram a se enfermar, né? Eles se enfermaram e morreram, fisicamente eles morreram com as mesmas lepras, com as mesmas enfermidades, porque eles não trabalharam a moral, porque se eles tivessem trabalhado a moral, ia acontecer o contrário. Por exemplo, 10% em 100% que sobrou, quando eles receberam a cura física ali, caíram em si, de que eles só receberam aquela cura, vamos usar o termo assim, eles só receberam aquela cura graças à misericórdia do Pai, porque por merecimento deles mesmos eles não teriam recebido. Eles reconheceram, esses 10%, eles reconheceram que eles não tinham, não possuíam merecimento. Eu não mereço ser curado pelo Cristo e ele me curou. Então, numa forma de gratidão a Deus e a Jesus, que eles fizeram, esses 10% procuraram hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E eles foram trabalhando, assistindo os necessitados na época, né? Orando, agradecendo a Deus e fazendo a parte deles, deixando de lado a porta larga. E com isso, devagarinho, foi desaparecendo do perispírito deles aquelas máculas, aquelas manchas, aquelas enfermidades. Quando eles retornaram à pátria espiritual, eles retornaram à pátria espiritual livres fisicamente, vamos dizer assim, para simplificar. Porque eu procuro explicar tão assim detalhado para as pessoas entenderem. Eles, quando eles retornaram ao plano espiritual, eles voltaram com o corpo físico curado, mas ainda com a alma enferma. Só que o tanto que eles trabalharam aqui na terra depois da misericórdia de Jesus, né? E também por eles ter recebido, por eles ter trabalhado e feito por merecer, eles passaram por cirurgia no plano espiritual e eles reencarnaram em novos corpos, é óbvio, né? Mas sem aquelas máculas, sem aquelas manchas, sem aquelas deficiências físicas, e deram prosseguimento à sua evolução. Olha só para você ver como que a doutrina dos espíritos nos esclarece tudo isso. Porque Jesus não pode nos curar. Jesus não pode nos curar.
os esclarecimentos de Jesus, as leis de Deus trazidas por Jesus, é que, de certa forma, se eu as coloco em prática, eu auto-me curo. Porque a enfermidade, a doença, é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Veja bem, gente, o que é doença? Doença é ausência de saúde. E o que é saúde? Ausência de doença. Agora, existem milhões de doentes fisicamente no corpo físico aqui na Terra que são gratos a Deus pelo câncer, são gratos a Deus pelo câncer, por tudo quanto é tipo de doença que ele possui no corpo. Por quê? Porque ele sabe que o corpo é o reflexo do do modelador da forma, que é o perispírito. Você entendeu? Então, enquanto houver no meu perispírito, me desculpe, enquanto houver no meu perispírito mácula, né, que são manchas, dívidas do passado, eu vou retornar ao corpo físico com os transtornos, com deficiências e tudo mais. Então tem aquelas pessoas que cedo aqui na Terra, ele busca, né, com resignação, com aceitação, com humildade, com paciência, saber o porquê que ele está sofrendo. Porque nós temos que, aqui na Terra, gente, nós temos que, em parte de justiça divina, nós temos que ser um pouco egoísta, nesse sentido que eu quero dizer. Nós temos que procurar saber de onde viemos, onde nos encontramos e o que estamos fazendo aqui e para onde nós iremos. Se você agir dessa forma, você vai encontrar a fórmula, você vai descobrir de onde você veio, o que você está fazendo aqui, por que você está sofrendo tudo que você está sofrendo. Você vai se resignar, você vai aceitar a imortalidade da alma, você vai aceitar a preexistência da alma, você vai aceitar com fé e amor, não fanatismo, o futuro do espírito e não o futuro do corpo, porque esse corpo aqui ele é perecível. Esse corpo aqui, amanhã pode ser que a minha família o introduza dentro do túmulo. Então esse corpo aqui é uma vestimenta. Então, Jesus, ele não realizou cura nenhuma. Ele trouxe a fórmula. Ele nos trouxe a fórmula e nos delegou. Como se diz, olha, está aqui um mapa. Vamos pensar por esse lado? Jesus, ele veio até nós e nos entregou um mapa. E o que está escrito nesse mapa? Você consegue me dizer? Nesse mapa está escrito assim: eu sou o caminho da verdade e da vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tenha paciência, resignação, aceitação. Aceitação e paciência na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora do óbito, na hora do câncer.
na hora do Alzheimer, do Parkinson, na hora do ELA, que é esclerose lateral amiotrófica, na hora do Down, que é a síndrome do Down, né? Enfim, mas só age com resignação, com aceitação, aqueles que buscam a doutrina dos espíritos, capaz, essa doutrina, de orientar as pessoas a enxergar de uma forma diferente. Todo espírita convicto, todo espírita verdadeiramente espírita, ele sabe que ele não está sofrendo. Ele sabe que ele não sofre. Ele sabe que ele está tendo uma oportunidade de hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Só que esse ontem, gente, não é 24 horas atrás. É milênios e milênios passados. Você entendeu? E esse amanhã também não é daqui 12 horas. Esse amanhã é daqui a alguns bilhões de anos. Porque nós estamos aqui trabalhando tanto o que nós fizemos na presciência, na presciência da alma, e também nós estamos aqui trabalhando a nossa residência, o futuro do espírito. Você entendeu? Então, Jesus nos trouxe esse mapa. Sigamos esse mapa. Se nós seguirmos esse mapa, é óbvio que nós vamos chegar a Deus. Nós não vamos ser Deus. Nós vamos chegar. O caminho nos leva a Deus, através da resignação e da aceitação, da humildade. Não é fácil? Não é fácil. Falar é mais fácil. Mas não existe outro caminho. A partir do momento da concepção dali em diante, o espírito já se encontra em processo de provas e de expiação, tanto ele quanto a tua família. Dali em diante, o espermatozoide e o óvulo, a partir da fecundação, já começa a não se multiplicar, como também já começa a se desintegrar através dos elementos componentes existentes e constituintes, né, que constitui o plano o qual onde nós nos encontramos. Aí você pode novamente me perguntar, mas então quer dizer que esses que foram curados por nosso Senhor Jesus Cristo, que não tinham, que voltaram a se enfermar, foram curados pela misericórdia de Jesus? Sim, pela misericórdia, a oportunidade que Jesus tinha permissão do Pai, e Jesus também tinha a autonomia de fazer isso, porque isso não é contrário às leis de Deus. Contrário às leis de Deus seria se Jesus interferisse no perispírito e no espírito do indivíduo, até porque não foi Jesus quem enfermou aquele perispírito e aquele espírito. Não foi Deus que enfermou aquele perispírito e aquele espírito. Foi a própria pessoa. E na hora que a pessoa estava lá, nos cabaré, nas orgias, na prostituição, ele não estava pensando em Jesus e nem em Deus. Você já parou para pensar uma coisa? Em cada 90% da humanidade, são raros aqueles que antes do alimento
São raros aqueles que dizem assim: gente, vamos fazer uma prece e agradecer a Deus pelo almoço, ou pela janta, ou pelo café da tarde de hoje? Muitos não fazem por vergonha daqueles que estão à sua volta. Nós não temos que ter vergonha de quem está do nosso lado, não. Nós temos que ter vergonha de nós perante Deus. Então nós temos o dever e a responsabilidade de, antes do almoço, tá ali os talheres todos, não estão? Não estão ali os talheres do almoço e da janta? Sim. Você é o chefe da casa? Sim. Você é a chefe da casa? Sim. Gente, pois não. Vamos fazer uma oração aqui em agradecimento a Deus pelo almoço e pela janta? Mas 99% não agradece a Deus. É isso, é aí que nós entramos no demérito. Você sabe o que é demérito, né? Busque a bolsa de valor que você vai saber o que significa ágil e deságil. Ágil e deságil. Nós vamos continuar nesse assunto, porque nós ainda vamos falar ainda da cura dos médiums. Esse assunto vai longe agora.